Aí quando você põe para gravar, lembra que fica você, tá bom? Sou eu aqui. Então, assim, a lua cheia, ela é a fase, né, do ciclo lunar onde a gente fica todo mundo com as emoções à flor da pele, né? Então, é muito interessante que desde que eu comecei o projeto Ritmos, as pessoas vindo me falar, meu Deus, então é por isso, agora eu percebi o que acontece comigo quando eu tô na lua cheia, né? Então, assim, óbvio que tem, dependendo da configuração astrológica, tem gente que sente até mais do que outras pessoas. Mas é um momento onde as nossas emoções estão transbordando. A lua cheia, ela representa um momento de transbordamento, né? Então, a gente tem a energia do Sol e da Lua muito forte sobre a Terra. E isso faz com que a gente seja muito influenciado. Então, é um momento onde as marés, toda a água do planeta, tá tudo no nível máximo. Então, nós mulheres, a gente incha demais, porque, né, nós somos feitos de maior parte do corpo de água. Então, se o planeta todo tá com mais água nesse momento que a lua tá mais cheia, nós mulheres também, né? É, então, a lua cheia é esse momento onde a gente recebe uma interferência direta, principalmente no nosso corpo emocional, que é o que rege a lua dentro de cada um de nós. Então, por isso que a gente escolheu esse tema de conexões, né, para falar hoje, porque a lua cheia, ela também, né, eu falei da parte mais difícil, que é a gente ficar, como eu gosto de dizer, tudo doidão, né? Quando a lua cheia vai chegar, eu já aviso as pessoas. Ó, tá, tem até uns estudos aí que dizem que o pessoal no manicômio na lua cheia, tipo assim, observado que Olha, eles ficam, de fato, as pessoas ficam mais intensas, né? Mas a parte boa é que a lua cheia é um momento muito bom para encontros, né? Para fazer lançamento, vernissage, todas essas coisas. Então, assim, é muito bom a gente poder estar aqui. E eu acho que é a forma boa da gente driblar esse excesso de emoções que a gente sente, né? Porque emoções é um assunto que eu acho que é difícil para todo mundo, né? Porque a gente não tem, a gente quer controlar a vida, né? E as emoções mostram para a gente que a gente não controla nada, né? Então é bem o que, retomando aquilo que o Wilson falou no último encontro, né? Cheguei lá com o discurso perfeito do que eu ia falar. Na hora de falar, gente, mudou tudo. Por quê? Porque as emoções tomam a gente e, né, a gente não tem muito controle sobre isso. Então, a lua cheia, eu costumo dizer que ela é um ótimo momento para a gente se perceber, se observar, o que eu estou sentindo, como eu estou sentindo, quais foram as situações que me deixaram, né, assim, se eu estou frustrado com o quê? Se eu estou animado, empolgado, eu estou empolgado com o quê, né? Então, é, é uma lua que mexe com a gente, uma fase da lua, e nos relacionamentos, então, nem se fala, né? Porque eu acho que relacionamentos é o campo onde a parte afetiva é a mais desafiadora. Então, hoje a gente veio falar aí das conexões, e aí vou passar a palavra para o meu amigo querido, que eu já fiz, né, um monte de apresentações sobre esse homem maravilhoso. Cada vez que a gente vem falar aqui, a gente tem um encontro antes, que a gente debate também coisas incríveis e espero que seja mais um encontro enriquecedor para todos nós. obrigado, Ariane, pelas suas palavras e por sempre estar e corresponder a essas palavras tão carinhosas que você coloca. E agradeço de todos aqui que, mais uma vez, estão presentes para a gente continuar com esses nossos encontros sobre parcerias, né? Que é um tema que leva a gente a refletir bastante e muitas vezes a gente começa a refletir sobre parceria e começa a dar até uma angústia, né? Porque a parceria traz aquelas ideias que muitas vezes a gente queria deixar de lado, não queria fazer contato em sintonia, mas de alguma maneira ou outra, quando começamos a pensar e a refletir, as coisas começam a surgir. No primeiro encontro, nós falamos sobre a questão do quanto os relacionamentos nos últimos anos mudaram. Depois, nós falamos sobre a questão da importância do escutar e do falar e o quanto isso interfere nos relacionamentos. E agora nós vamos falar sobre a parceria e as suas várias formas de conexões.
isso está tudo interrelacionado. Eu não sei o que mudou nos últimos anos, se eu não sei como eu falo, como eu me dirijo ao outro, né? Como é que eu vou poder fazer boas essas intercoisas? Não dá para fazer. Então, isso está interligado uma coisa a outra. E eu queria trazer aqui a ideia para vocês de que depois desses 3 encontros, nós vamos ter, então, o último e quarto encontro, onde nós vamos ter a oportunidade de conversar, trocar ideias. Então, que vocês anotem coisas, passem para as pessoas que para nesse último encontro a gente conversar, porque esse tempo que nós temos aqui de 1 hora é muito pouco para a gente dar conta de um assunto tão vasto, poder trocar ideias, né? E a gente reservou o último encontro para isso. E também para que a gente possa se apresentar, que eu acho que até aqui a gente não pôde se apresentar nos nossos encontros, e vai ser um espaço legal, onde eu também quero saber um pouco de cada um de vocês e daqueles que estiverem dispostos a vir e abrir um pouco mais, né? Sobre as coisas que tem e que a gente pode aí partilhar. Então, vai ser isso. E o que tem sido até agora? Né? Nós falamos sempre de coisas que têm a ver com as nossas experiências vivenciais. Eu acrescento aqui a minha vivência clínica, de consultório. A gente tem um embasamento teórico nos autores que passam por esse lugar da psicanálise e outros que também não passam tanto pela psicanálise. Mas, assim, a gente tenta fazer um embasamento legal para que as coisas tenham um pouco mais de sentido. E é isso que eu e a Ariana, quando conversamos, temos a pretensão que cada encontro ofereça para as pessoas que estão presentes uma reflexão de tal maneira que possa colocar na vida isso, né? Então, chegou aqui, ouviu? Será que da semana passada que nós falamos sobre a questão da importância do falar e do escutar, o que ficou e o que a gente conseguiu praticar? E hoje que a gente vai falar das conexões, eu já vou adiantar para vocês, é um assunto bastante controverso, inclusive no nosso campo de atuação. Porque falar de conexão, falar de parceria, existem várias formas de compreensão. Será que a gente escolhe o parceiro, não escolhe o parceiro? Será que a gente tem realmente o dedo podre, não tem o dedo podre, que é uma expressão que eu ouço muito no consultório? O que acontece, então, quando nós nos relacionamos sempre da mesma maneira com a pessoa e descobrimos que essa maneira não é a melhor forma de nos relacionar, mas quando eu percebo, eu acho que a pessoa é totalmente diferente do que eu imaginava e caio no mesmo lugar. Então, hoje nós vamos abordar sobre um aspecto, uma fatia do que pode ser, já que é tão vasto o campo, existem várias formas de pensar, várias teorias para tratar o assunto. Hoje nós vamos tratar dessa que eu conheço, que eu tenho no meu consultório a vivência para partilhar com vocês. De início, eu queria colocar, então, que cada um refletisse mesmo para valer como andam as conexões que tem feito e até o momento estão presentes na vida de cada um. E quando eu falo conexão, eu estou falando de conexão que tem a ver com parceiro, estou falando de conexão que tem a ver também com o animalzinho de estimação que vocês têm, com a plantinha que vocês cuidam. Como é que vocês estão se conectando com o trabalho, com a família? Conexão vale tudo aqui. E muitas vezes a gente, se for olhar, até com o animalzinho que a gente tem, a gente se conecta da mesma maneira que a gente se conecta com o ser humano, porque o animalzinho não tem as mesmas características do que o ser humano, apesar de ambos terem instintos, mas cada um reserva coisas distintas, né? O ser humano tem desejo, e a gente não pode tratar o ser humano e esquecer que ele tem desejo, tem uma singularidade. E para tratar desse assunto, nós elencamos aqui alguns tópicos, né? Porque sem uma base para reflexão, quando a gente vai falar de um assunto tão vasto, a gente pode se perder. E os temas que a gente tem conversado aqui, a gente procura sempre colocar esses tópicos para dar uma ideia do caminho que nós vamos seguir. E hoje a gente vai seguir pelo caminho da vulnerabilidade, porque eu acho que é fundamental quando a gente fala sobre conexão, pensar na vulnerabilidade. Nós vamos falar sobre limites, se nas relações você sabe lidar com os limites. Nós vamos falar sobre conexão e submissão, a confusão que tem aí entre esses dois lugares que a gente ocupa. Nós vamos falar sobre uma coisa muito importante, que é se cada um aqui conhece bem o seu corpo e como obter do seu corpo o prazer que ele pode te dar. E como com esse corpo também você pode dar para o outro e oferecer para o outro alguma coisa.
O quanto você sabe do seu corpo para poder se relacionar com o corpo do outro. E olha, isso vale também para um aspecto muito amplo. Eu não estou falando só das vivências e das experiências afetivas, não. Eu estou falando de como você sabe se colocar enquanto corpo nas relações que você se estabelece profissional, enquanto você passar um assunto. Imagine eu aqui agora, se não soubesse me posicionar enquanto corpo, como estaria essa situação e essa troca, essa conexão entre nós. E para dar isso um caldo melhor, né? A gente tem que pensar assim, se existe conexão, o que mantém a conexão é uma ação. E se eu tenho que, nesse movimento de conexão, utilizar de uma ação, de uma energia, que seja para algo que valha a pena. Porque se eu tenho que usar de uma energia, de um desgaste, de uma economia energética, que seja para uma conexão legal. E muitas vezes eu fico usando energia numa conexão que não está legal, gasto toda a minha energia e não tenho energia para depois, se tiver que utilizar em alguma coisa que vale a pena. Então, conexão e ação. Como que eu faço isso acontecer na minha vida de uma maneira legal? E não podia deixar de falar num tema que está muito presente hoje, que tem a ver com as relações tóxicas, né? Nós demoramos muito tempo para perceber essa conexão tóxica. E eu vou tentar falar rapidinho, porque o tempo é muito pequeno para a gente falar sobre tudo isso, mas a pretensão é muito grande. Então, a gente vai ver como que junta pretensão e tempo e o que vai dar com isso. A primeira coisa que eu quero colocar, então, como eu disse para vocês aqui, é a questão da vulnerabilidade. Chega no meu consultório muitas pessoas com o seguinte discurso: olha, eu tenho tudo na minha vida, eu sou um profissional realizado, eu tenho uma família legal, eu tenho um casamento legal. No entanto, eu não consigo me sentir bem, eu não consigo me sentir legal. Eu tenho tudo para ser uma pessoa feliz e não sou feliz. O que me faz uma pessoa infeliz? Eu gostaria muito de saber, porque eu já procurei vários lugares e talvez eu estou fazendo alguma coisa errada e não sei. Eu começo a ouvir essa pessoa, dar para a associação e as coisas acontecerem, e vem o inevitável. A pessoa teme se mostrar vulnerável, ainda mais numa sociedade que essa que nós vivemos agora. Porque se eu colocar vocês aqui o que cada um pensa sobre a vulnerabilidade, ninguém vai pensar nada positivo. Com certeza. Vulnerável é o cara fraco, vulnerável é o cara frágil, vulnerável é o derrotado, vulnerável é aquele que faz as coisas e fracassa, vulnerável é aquele que não consegue ter força suficiente para enfrentar os desafios. Esse é o vulnerável. E começa a ficar difícil numa relação, quando eu me sinto vulnerável, lidar com as divergências e até com as diferenças. Mas por que nós escolhemos aqui as divergências? Não é? Porque não tem como numa relação eu não falar sobre desarmonia, sobre desentendimento, discordâncias, dissonâncias. Eu notei discrepâncias. Quando eu estou vulnerável, eu fico com muito receio de lidar com todas essas coisas. Não é fácil lidar com isso. Eu temo, se eu falar alguma coisa, o que vai acontecer? Então, eu coloco uma capa de que eu sou forte, de que eu consigo dar conta de tudo, até porque é assim que eu gosto de ser visto, de ser vista, mas eu estou em uma situação que é muito difícil de eu conseguir me mover. E uma estudiosa do assunto, é uma americana, não sei se vocês já ouviram falar sobre ela, que é a Brené Brown. Ela escreveu um livro chamado A Coragem de Ser Intuito. Tentou estudar isso. Como essa Brené Brown está muito na mídia, talvez vocês até, direto ou indiretamente, já tiveram alguma informação sobre o que ela pensa. Ela pensou assim: puxa, se as pessoas são vulneráveis, eu vou trabalhar com essas pessoas, vou fazer com que elas deixem de ser vulneráveis, aí tirando o aspecto vulnerável, trabalhando com essa questão, elas começam a se sentir mais confiantes e elas vão se livrar dessa angústia. Não foi o que ela encontrou. E por que ela não encontrou isso? Porque depois lá da 100ª pessoa que ela entrevistou, ela também percebeu que tinham pessoas vulneráveis que estavam muito bem, obrigado, que estavam felizes. E não fazia, a vulnerabilidade não incomodava tanto assim. E ela disse: mas por que não incomoda com essas pessoas? E ela começou a ficar interessada e estudar isso um pouco mais. E quanto mais ela começou a estudar, ela percebeu que tinha alguma coisa que tinha parceria com essa vulnerabilidade. Por isso que não incomodava tanto. Que essas pessoas, para poder se expor, elas não tinham medo de se expor. E essa coragem não é
a coragem da bravura, né? Essa coragem é a coragem de poder se arriscar. Lembra que nosso primeiro encontro sobre o imponderável, eu disse para vocês que era muito importante, diante da incerteza, a gente não ficar afastado, mas a gente encarar a incerteza porque alguma coisa nova poderia surgir? Pois é, essas pessoas não tinham medo da incerteza. Olha, eu vou mostrar vulnerável, e o que pode acontecer de ruim? Né? Eu vou me mostrar vulnerável e vamos ver o que rola nisso aqui. Por que eu tenho que ficar? Mas a história de vida dessas pessoas era totalmente diferente das outras. Então ela sacou, não, eu, mesmo que as histórias sejam diferentes, tenho que trabalhar nesse encorajamento para lidar com o que é inusitado, com o que é imponderável, com a incerteza, e não levar a incerteza para insegurança. E ela começou a fazer isso com algum resultado. E o que essas pessoas começaram a descobrir? Que quando elas começavam a tirar a capa e se mostrar vulnerável, elas ganhavam muito mais. Primeiro, que elas começaram a falar na primeira pessoa. Eu sinto isso, eu sinto aquilo. E quando eu digo na primeira pessoa, eu sinto, olha, é isso e pronto. Não adianta você falar que eu não sinto, que não é isso, que o que você vê é diferente, porque o que eu sinto é isso. E se você bancar o eu sinto, o outro vai ter que começar a perguntar para você, mas o que é que você sente? Como é que você sente? O que eu posso fazer diante disso? Mas você precisa ter essa coragem de falar o que você sente, sem medo de mostrar a sua fragilidade. É isso, né? Que não é ser fraco. É bem diferente uma coisa da outra. E ganha uma segunda coisa também, porque qual de nós, em algum lugar, não sente lá uma situação de vulnerabilidade? Qual de nós não anseia pelas mesmas coisas? Eu penso que aqui nós já estivemos com a oportunidade de viver o quê? A experiência de ser reconhecido, de ser bem aceito, de ser querido. Todos nós vivemos essa experiência. Quando eu me mostro frágil, eu tenho mais oportunidade de me aproximar do outro por esse caminho, e mais ainda nessa posição singular, né? Posição que é uma posição onde eu mostro como eu sou, o outro mostra como ele é. Eu não preciso me relacionar com o outro e gastar toda a minha energia para criar uma figura que eu não sou. Imagine quanta energia eu vou gastar para apresentar uma pessoa que eu não sou para o outro e manter essa pessoa que eu não sou e o medo que eu vou ter, que eu vou carregar, se essa pessoa descobrir em algum momento que eu sou aquilo, que eu posso mostrar aquilo que eu tenho ser e que eu não sou. Olha a confusão até para eu falar, não é? É muito complicado isso. Então, você conseguir mostrar para o outro quem você consegue ser na relação sem o medo de ser abandonado, já tem aí um caminho muito longo para isso. E encarar a vulnerabilidade, ter a coragem de poder se mostrar frágil, é uma possibilidade grande que a gente tem nisso. E outro dia, conversando com a minha amiga Helena, batendo um papo também, desse que eu bato cabeça também com a Ariana, de repente a gente estava falando isso, ela falou, olha, Wilson, eu vi uma frase interessante aí, essa frase interessante, eu não sei quem é o autor, mas a frase diz isso, mais ou menos, a perfeição atrai, mas a imperfeição conecta. Olha que interessante. A perfeição atrai, mas a imperfeição conecta. E veio da Helena essa frase e falei, olha, você vai me permitir, mas eu vou querer usar no momento em que a gente estiver aqui juntos, falar sobre a vulnerabilidade, que é isso mesmo. Né? Bem-vindo, Carlinha, querida. Bem-vinda, Tatiane, também. Muito bem-vindo, viu, Carlinha? Carlinha é uma astróloga também, Ariana. É uma astróloga, amiga de muitos anos da yoga. Então, é isso. Se a gente puder olhar para esse caminho, a gente pode seguir para o segundo passo. E o segundo passo é se você sabe dos seus limites. Porque muitas vezes, como eu fico nessa situação, não, eu não vou mostrar minha vulnerabilidade para o outro, que ele pode interpretar isso de uma maneira que me afaste dele, que ele quer uma pessoa forte, ela quer uma pessoa forte, isso na relação acaba acontecendo. Não, eu vou começar a aceitar as coisas, eu vou começar a concordar com as coisas que ele me diz, e eu não vou colocar limite, não, porque se eu colocar limite, isso daqui vai parecer que eu sou egoísta, vai parecer que eu não quero me relacionar com ele da maneira como ele gostaria que eu me relacionasse, e eu começo a aceitar as coisas. E eu começo a aceitar cada vez mais coisas, e essas coisas me incomodam, essas machucam em algum lugar, mas eu tento colocar algum tipo de bandagem lá para ir adiante, até que um dia que eu não suporto mais.
que eu aceitei tanta coisa que eu não queria em nome de manter uma relação, eu não olhei para as divergências que existiam, que eu acabo, no momento em que me dou conta, totalmente machucado, machucada e ferido. Como é que eu posso falar sobre as coisas que eu gostaria de viver? E eu coloco ainda essa ferida e atribuo muitas vezes ao outro. Mas também, se eu não disse para o outro que me feria, e se eu tentei viver uma relação onde eu não coloquei limites, quando eu digo do sentimento, eu recebo muito no meu consultório também a mesma queixa, e essa queixa vem mais dos homens. Poxa, ela falou que eu feri tanto ela falou que agora ela está muito machucada, mas eu nem sabia que estava machucando. Eu nem sabia que a maneira de ser fazia com que ela se sentisse assim. Ela nunca me falou, Wilson, pelo contrário. E agora a gente está numa situação muito difícil, porque ela disse que não tem mais como a gente se conciliar. Demorou muito tempo para ela poder falar sobre a ferida dela, e ela falou que estava tão machucada que não existia mais espaço para o outro. E aí a gente vai para aquela terceira etapa, que é se você se conecta ou se você se submete ao outro, né? Isso é muito interessante. E eu também vejo isso muito no consultório, isso faz parte de uma fantasia, muitas vezes mais do gênero feminino do que do gênero masculino. E aí começa a entrar uma situação que ela vai ser meio contraintuitiva, que eu vou falar aqui agora, né? Porque assim, não existe plug e tomada perfeitas para encaixe no que diz respeito ao relacionamento, não é? Quem está procurando isso acaba se submetendo. Porque assim, eu quero ser o plug, ou eu quero ser a tomada do outro, e não encaixa, e não encaixa, e não encaixa, e eu acabo me submetendo e acho que aqui e ali tem um encaixe, mas isso não é uma conexão saudável. É uma conexão capenga, que não dá para sustentar, não dá para fazer uma conexão legal nesse momento. Porque essa tomada ela foi feita numa outra pegada, numa outra experiência. Pode ser que foi feita numa outra cultura. E eu quero encaixar aqui o meu plug, né? Como é que fica? Não dá, vou ter que conversar um pouco, você quer acertar. E aí que está a beleza de poder encontrar uma maneira de conviver. A natureza, ela forneceu muitas coisas para a gente, mas essa coisa que a gente acredita de que, porque nós nos relacionamos sexualmente e temos a possibilidade desse encontro, dessa conexão, encontrar alguém que foi feito na medida certa, e eu ouço isso no consultório, e quando eu ouço isso, olha, encontrei a pessoa da minha vida, a mulher da minha vida, eu agora tive um encontro fenomenal, isso foi de uma completude, eu já começo a ficar preocupado, porque eu vou esperar quantas sessões para descobrir que foi um verdadeiro engano. O que acontece, que a gente poderia explorar um pouco mais, é que nós temos a linguagem, e não uma regrinha e não uma receita prosa de como se relacionar. É isso que nós temos. Então, vamos entrar na linguagem e ver o que a linguagem tem para oferecer para a gente. Uma das primeiras coisas que a gente pode aprender é como o meu corpo se relaciona com o corpo do outro e como esse corpo conversa com o corpo do outro. Se isso não for bastante, nós temos também a palavra para começar a trocar. Então, não precisa de primeira já, ou de várias outras, porque o tempo também começa a produzir modificações, achar que encontrou o encaixe perfeito, porque esse encaixe não existe. E olha, se eu estiver aqui frustrando alguém que acha que encontrou esse encaixe perfeito alguma vez na vida, ou que está com o encaixe perfeito, fiquem atentos, porque já já vocês vão descobrir que vocês estão fazendo um esforço danado e pode dar um curto-circuito. Né? Então, não se esforcem para um encaixe perfeito quando está fadado ao fracasso. Porque a gente vai para uma segunda etapa aqui, que tem a ver com a questão do corpo mesmo. Porque se eu acredito que tem uma tomada perfeita por um plug perfeito, o que eu vou fazer? Eu acho que eu tenho algum problema, porque eu não estou conseguindo encaixar, o problema é meu. Horas, eu devo ter alguma coisa que eu vou procurar e eu vou tentar descobrir, eu vou tentar saber, porque vou encontrar qual é a forma de conexão que eu não estou conseguindo aqui. E se eu conseguir fazer essa conexão, se eu descobrir, deve ser um defeito que eu tenho no corpo, que desde pequena eu pensava nisso, ou eu passei por uma experiência, e o homem, então, mais dúvidas ele começa a ter, né? Porque, afinal de contas, né? Será que eu
tenho, enfim, condições de poder atender e satisfazer o desejo de uma mulher, né? Porque a expectativa nossa sempre gira por aí, né? Enquanto gênero masculino, né? Afinal de contas, se eu não conseguir compor uma parceria, essa parceria de completude, será que eu não consigo oferecer a uma mulher que ela deseja e quer? Às vezes eu não quero nem saber e coloco a responsabilidade também na mulher, porque eu tenho medo de descobrir que eu não tenho aquilo que o outro quer. E é uma confusão grande que podia simplificar muito, desde que eu não acredite que existe sim uma relação que é uma relação perfeita, que é uma relação onde eu vou ter um encaixe sempre bom, onde eu vou encontrar sempre no outro o que eu espero. Não existe isso. O que existe é um trabalho do dia a dia, é uma construção. E aí, nessa construção, existem momentos que a gente consegue lapidar tão legal, e dando aqui a analogia do plug da tomada, que aí tem até um encaixe. Mas é um encaixe por algum tempo, porque não existe esse encaixe que se mantenha. Porque se esse encaixe se manter por muito tempo, eu perco o que eu considero o mais interessante na troca humana, que é essa proposta da descoberta. Quando você já descobriu tudo do outro, o que você tem para descobrir? Você já descobriu tudo. Você vai descobrir mais o quê? Acabou, né? Então, essa história de que eu encontrei tudo que eu queria, cuidado, porque se você encontrou tudo que você queria, depois você vai ficar muito insatisfeito. Mas eu encontrei tudo que eu posso na vida obter, aí sim. Eu encontrei alguém que eu posso investir e descobrir coisas novas. Opa, legal, tá valendo, né? Eu acho que aí sim. Mas não querer simplificar e ficar numa situação morna, porque essa situação morna ela não traz benefício, não. Ela traz uma complicação lá no final. E qual que é a complicação que ela traz? Ela traz a complicação que nós vamos ter que desenvolver sempre uma energia, sempre algo para manter essa conexão. Então, eu vou estar colocando energia boa numa relação que não tem uma conexão legal, e essa energia boa que eu coloco nessa relação que não é legal começa a produzir um efeito negativo, porque, poxa, eu estou investindo tanto nessa relação, eu estou dando melhor, o outro não está recebendo tudo que eu tenho, e mais uma vez aconteceu o quê? Aconteceu o que eu esperava. Eu me enganei com a pessoa. Se eu estou há pouco tempo, acontece isso. Se eu estou há muito tempo com as pessoas, se eu vivo um casamento de muitos anos, eu começo a achar que houve alguma coisa que aconteceu, mas talvez eu despertei, tanto o homem quanto a mulher, e eu acho mais provável a mulher despertar, porque, mais uma vez, aqui a gente tem a presença masculina do Vinícius, né? E os homens aqui não compareceram novamente, né? Mas é muito comum a mulher despertar, porque a mulher sempre está antenada, sempre está ligada na possibilidade de pensar e refletir sobre ela, sobre os relacionamentos. O homem não, o homem acha que encontrou alguma coisa que pode se estabelecer naquilo e que, se continuar da mesma maneira, pode levar uma vida inteira assim. E não é o que acontece. Mas a mulher, que muitas vezes está vivendo uma vida ainda sem um parceiro, sem um companheiro, na busca de um companheiro, muitas vezes acha que tem um dedo podre. Por isso que falava com a Ariana que dedo podre não existe. Porque o que existe é uma maneira, e é uma maneira que a gente chama até de sintoma na psicanálise, onde a pessoa vai sempre acreditar, porque viu uma parte, um pedaço só do outro, que encontrou a pessoa que buscava. E olha, aí tem uma situação de uma relação até utilitária. Porque assim, eu encontrei aquele que eu acho que pode dar o que eu quero. E se eu encontrei aquele que pode dar o que eu quero, como eu faço para me conectar com essa pessoa? Porque se eu conseguir me conectar com essa pessoa e oferecer para ele o que ele quer, ele vai me devolver o que eu quero. Olha a roubada que existe aí, né? Eu não sei nem muito bem qual é o meu desejo, ainda me atrevo a saber qual é o desejo do outro e dar para o outro o que eu acredito que é o desejo dele. A possibilidade disso não dar certo é muito grande. E eu só estou vendo uma parte disso. Aí eu começo a me relacionar, é óbvio que eu estou dando tudo que eu acredito, o outro até está recebendo isso, porque não é ruim ele receber isso, mas tem um momento que eu começo a cobrar. E aquilo que eu estou na expectativa que você me devolva? Eu vou dizer, mas você me devolveu o quê para você? Pois é, mas eu te dei tudo isso, você não me deu nada. Não, mas que acordo, em que momento a gente fez esse acordo? Quando fez esse acordo?
Não, isso foi feito por uma história que eu trago, e trago, sei lá, desde quando, né? Porque isso se transforma. Imagine que eu já fui uma criança, né? Eu já fui um adolescente, eu já fui um bebê. Sei lá como eu fazia para mamar, né? De repente não era só chorar. Eu regurgitava bastante, a minha mãe chegava lá e me dava. Aí eu fiquei uma criança um pouquinho maior e eu comecei a perceber se eu tivesse enjoo, eu não precisava comer certas coisas, a minha mãe livrava de certas coisas. Aí eu comecei a perceber como eu podia tratar o outro para ter o que eu queria. Mas nessa, eu acho que eu virei um especialista, né? Então eu consigo sacar quem é o outro, eu consigo perceber bem quem é o outro. E olha, gente, tem pessoas que chegam no consultório e acreditam mesmo nisso, né? E o discurso é esse, até a gente e para essas pessoas eu acho que tem que procurar uma ajuda, porque acreditam que sabe bem sobre o outro. Não, mas ele era uma pessoa assim, eu tinha certeza disso. Afinal, ou que podia mudar esse outro em qualquer momento, que tem força para mudar. Isso não é o que acontece. Por isso não existe dedo podre. Existe uma pessoa que tem um sintoma, traz esse sintoma, porque não consegue lidar com o seu desejo, e quando se dá conta, na relação do outro ou com o outro, vai se dar conta que comete sempre e repete sempre a mesma coisa, e tem um momento que ele vai chegar na terapia, vai começar a perder isso e sair dessa repetição. A grande sacada é sair dessa repetição, porque eu não sei como é tratar dedo podre. Eu não sei como é tratar dedo podre. E nem sei muito bem. Olha, essa expressão ela é tão maluca, né? Porque ela facilita tanto, ela diz tanto, né, para certas pessoas, né? Eu vejo as pessoas falar dedo podre como se isso explicasse tudo, né? Eu tenho dedo podre, eu preciso agora melhorar o meu dedo. Eu não sei como é tratar dedo podre. Eu sei tratar sintoma, eu sei tratar angústia, né? Tenho pretensão, depois de 30 anos, de achar que sei fazer isso. Algumas vezes até dá certo, outras vezes nem tanto. Mas por que falo isso agora e para partir para o encerramento? É porque se a gente não tomar conta e não ficar atento, isso pode ser relações novas ou relações de muitos anos, nós vamos começar a entrar numa relação tóxica. E a gente não percebe essa relação tóxica porque hoje está tão normalizado, está tão normatizado até tratar mal as pessoas, tratar mal as mulheres, fazer brincadeiras de mau gosto, né? Que não se tem mais espaço para isso, mas ainda a gente recebe coisas de muito mau gosto e muitas vezes são encaminhadas até para as próprias mulheres, que elas são obrigadas a dar um sorrisinho ou fazer qualquer coisa que para não criar um clima, mas que não deveriam aceitar mais. E na própria relação. Então, eu começo a me relacionar com uma pessoa, vejo esse pedacinho da pessoa, acho que esse pedacinho é a totalidade da pessoa, não consigo enxergar as várias formas de conexões que eu tenho, porque sempre eu me conecto aqui, né? Imagine só, um ser humano tem várias formas de se conectar, mas ele olha sempre essa. Então aí já diz muito. Quando eu só me conecto nesse quadradinho, eu estou precisando de ajuda, porque eu tenho várias formas de me conectar. E aí eu estou nesse quadradinho, não percebo a pessoa com quem eu estou me relacionando, e essa pessoa começa a querer. Eu acho que tem duas coisas básicas para eu sacar: pessoas altamente controladoras e protetoras. Num primeiro momento, vou sentir que ela me protege. Assim, olha, encontrei uma pessoa tão legal, ela cuida de tudo. A gente fala que vai viajar, ela já viu a passagem, ela já comprou não sei o quê. E olha, isso tanto homem e mulher, viu? Ela já comprou tudo, ela já viu até o que a gente vai utilizar, já comprou até a roupa necessária. Cuidado, você está entrando numa pessoa que é controladora aí também. Você está vendo no primeiro momento como alguém que cuida, alguém, mas pode ter aí um controlador embutido. E aí, como que você vai saber se está nisso, né? Quando começa a tomar posse dos contatos que você tem, com as pessoas que você se relaciona, com as formas que você fala. E aí tem alguns itens aqui que eu elenquei para que, se alguém estiver vivendo um deles ou outro, tudo bem, mas se tiver muitos desses itens que eu vou falar agora aqui para vocês, por favor, né, fiquem atentos, porque vocês devem estar numa relação tóxica e não sabem, ou tem alguém que vocês poderiam ajudar e estão numa relação tóxica, você fala, olha, meu, vê direito aí, porque houve lá, né, o terceiro encontro que a gente teve lá de astrologia e psicanálise, porque talvez você descubra algumas coisas que não sejam interessantes, mas que vale a pena refletir. Então, por exemplo, acúmulo de chateações. Você fala, na minha relação, tem chateação, mas um acúmulo de chateações? Não, tem uma pessoa que ela é muito crítica. Mas, gente,
crítica desmedida tem limites para isso, e tem vezes em que se faz isso. Está sempre com uma energia negativa, né? Não consegue ter aquela energia gostosa. Sempre que você está com a pessoa, você fica pisando em ovos, né? Você está pisando em ovos, você não sabe muito bem, você vai falar isso ou vai falar aquilo. Você, quando está com a pessoa, sente assim que as coisas ruins vêm à tona, você não sabe nem explicar, mas você, nossa, quando eu estou, de repente eu sinto, eu estava tão bem, estava feliz, aí eu comecei a me sentir mal. As coisas são meio que sutis, às vezes, na fala, até no olhar, né? Você chega muitas vezes arrumada, com uma blusa, um decote ou qualquer coisa, só o olhar da pessoa, né, diz assim, aonde você vai desse jeito? Pronto. Não precisou falar mais nada. E teve os itens anteriores, pelo amor de Deus, aonde eu vou desse jeito? Quer que eu fale mesmo? Porque, pô, eu vou sair com você, eu vou para tal lugar, mas, escuta, essa é a maneira de se dirigir. Mas uma coisa interessante que acontece, né? Existe uma luta pelo poder na relação. Não é uma relação de parceria, né? Não é um jogo de frescobol, né? É um jogo de tênis. Sempre um dando tacada aqui, ou tacada ali, ou tacada ali. E se isso acontece com muita frequência e os outros itens também, meu Deus, você está numa relação que é horrível, né? E tem mais, hein? Eu vou elencar mais aqui, né? Porque frequentes crises de ciúmes, você não enxerga futuro na relação, não há apoio de suas escolhas na vida, tudo passa a ser culpa sua, frequente ameaça de término de relacionamento e uma dependência enorme. Pelo amor de Deus, se vocês tiverem muitos desses itens, pensem muito e reflitam muito sobre que caminho vocês querem ir para a relação. Ou quando entrarem numa relação e isso começar a acontecer, reflitam sobre aquilo que a gente hoje aqui e nos encontros anteriores conversamos. Então, o que eu tinha para colocar para vocês nesse primeiro momento é isso, né? Espero ter contribuído para que a reflexão possa rolar entre a gente e vocês terem questões para a gente conversar no nosso encontro, que eu acho que é fundamental quando a gente pensa em relacionamentos, pensar de que maneira nós estamos nos conectando e nos conectando de todas as possibilidades, porque eu acho que quanto mais formas de conexão a gente encontrar, mais a gente conseguir variar as formas de conexão, melhor, porque a gente vive num momento onde a gente sabe que o que sobretudo agora com a questão que a gente vive do confinamento, os conflitos estão muito intensos nas famílias, nos relacionamentos profissionais, nas escolas. O conflito está muito grande. Então, para um minuto e pensa, como é que eu estou nesse momento me conectando em função da pandemia? O que eu espero de uma escola agora? Antes eu me conectava assim a uma escola, agora eu estou me conectando dessa maneira. E com um profissional que me atende, né, que a gente está atendendo, eu pelo menos estou atendendo de maneira virtual, como que essa conexão implica e que mudanças ela exige se eu estou disposto ou não a fazer isso? Então, esse é um momento que eu penso que é muito importante para a gente pensar nas relações e nas conexões. É isso, Ariana. Tá bom? Sim, muito bom, meu querido amigo. Obrigada pelas palavras. Realmente são temas que daria para a gente, né, destrinchar muito. Nossa! Mas eu acho que você trouxe coisas muito importantes, que eu fiquei aqui, né, sentindo como que isso também, astrologicamente, como que a gente pode olhar para isso. E, bom, primeiro eu parto de um ponto que a gente já falou no encontro passado sobre nos conhecermos, né? Como é que eu vou falar com o outro, escutar o outro, se eu não me conheço? E quando você fala que a gente acaba, às vezes, se submetendo, né, para buscar essa conexão, eu entendo que tem uma coisa que é uma falsa conexão, que a gente, para tentar se conectar com o outro, é exatamente isso que você falou, a gente faz qualquer negócio, né? E aí você acaba vendo que você não está sendo você naquela conexão. E aí eu acho que tem esse perigo da gente cair num buraco, né? Que até essa coisa da repetição me lembra sempre um poema que eu adoro, que eu acho que eu já até li para você num outro, quando a Alice, aquela nossa amiga, fez um encontro, que é um poema que fala dessa história da repetição, e eu uso muito esse tema do buraco, né? Que eu falo assim, meu Deus, já tô caindo naquele buraco de novo, né? Que quando a gente vai tomando consciência das repetições na nossa vida,
a gente vai percebendo que, epa, tô vendo buraco ali, meu Deus, vou cair, não vou, né? E eu acho que a gente Exato. cai em buracos, né, repetitivos nas relações, justamente pelo fato também da gente, às vezes, ter um desejo tão grande por se conectar com alguém que a gente não respeita quem somos e aí a gente se conecta numa falsa conexão. Para mim, acho que a conexão verdadeira acontece quando eu estou tão consciente de quem eu sou e de que tipo de pessoa se alinha comigo, né? Que acontece uma conexão verdadeira, né? E acontece uma conexão eu sendo eu, encontrando com outro que também sabe quem é ele, né? E eu percebo muito isso nos mapas das pessoas que já estão numa jornada de autoconhecimento mais um pouco mais lapidados, digamos assim, né? Você pega os mapas e você fala, uau, né? Tem uma conexão de verdade aqui, né? Que a gente tem uma análise na astrologia que a gente chama de sinastria, né? Que é você coloca um mapa em cima do outro para ver o que aquelas pessoas têm de sintonia e de desafios, né? E é muito interessante que tem um autor, um astrólogo que eu estudo, que chama Stephen Arroyo, não sei se a Tatiane conhece, ele é muito, né? Ele é A psicólogo. Carlinha acho que conhece, ela fez um sinal. Não sei se você está vendo, a Carlinha, Carlinha está desculpa, fazendo. confundi a Carlinha com a Tatiane, a Carlinha. E ele tem um É. livro que ele fala assim, ele fala muito dessas conexões e ele fala o seguinte, né? Porque senão, muitas vezes a gente demora 10 anos para encontrar uma conexão verdadeira, se não pelo fato da gente não se conhecer e aí a gente está se conectando com pessoas que, na verdade, a gente está, né, tipo assim, parece que tá ralando no outro, não está conectando, né? A gente está um ralando no outro ao invés de viver uma coisa gostosa, né? E ele fala justamente sobre isso, que a partir do momento que a gente vai se lapidando, a gente, inclusive, energeticamente, vai ficando mais compatível para atrair alguém que é mais compatível conosco. Então, você, né, pega, sei lá, se a gente tivesse a possibilidade, pega o mapa de uma pessoa e do primeiro namorado dela. Aí depois você pega o mapa dessa pessoa e do marido que ela casou depois, sei lá, de já ter tido várias relações e de estar se buscando, né? E aí você vê que essas conexões ocorrem num lugar mais saudável, né? Então eu acho que tem um lugar da conexão que primeiro você tem que se conectar consigo mesmo, né? E você tem que entender quem é você, né? O mapa traz muito isso de quem sou eu na relação, o que eu espero de uma relação, o que é importante para mim, porque às vezes a conexão também não acontece, porque quando eu tô tão desesperado para encontrar uma outra pessoa, né, e aí qualquer pessoa que vem tá bom e eu tô ali desesperado querendo amarrar meu burro naquela sombra, né? E aí eu esqueço do que é importante para mim. Então eu acho que pela visão da astrologia, quando a gente tem esse conhecimento do que é importante para mim, né? Então eu vou olhar lá os posicionamentos da Lua, de Vênus, da casa dos relacionamentos, ali eu consigo ter informações importantes que eu consigo saber o que é importante para mim numa relação. Porque, às vezes, para mim é importante que a relação seja feita pelo nível intelectual. Tem gente que a relação tem que ser num campo afetivo onde eu me sinta segura, né? Então, são diversos lugares diferentes para cada pessoa. Então, acho que a partir do momento que eu entendo primeiro o que é importante para mim, eu também consigo eleger, né? Eleger entre aspas, porque eu acho que isso fica uma coisa muito controladora, né, para o campo do relacionamento, mas assim, consigo me abrir e sentir quem é esse parceiro ou essa parceira que vai encontrar comigo uma conexão que funcione, né? Que é o que você falou, que é agradável, ainda que tenha chateações, ainda que tenha uma série de coisas, né? Um outro ponto que você falou é essa questão das projeções que a gente cria sobre o relacionamento, sobre as pessoas. E eu percebo que isso também tem vários posicionamentos astrológicos que caem nesse lugar. Então, né, no mapa de quase todas as pessoas tem alguma coisa que fala, olha aqui, quer dizer que você pode ter uma expectativa muito grande sobre a relação, ou que você projeta demais uma coisa na pessoa, ou que você é muito crítico com o relacionamento e com a pessoa como você gostaria que fosse.
Então, isso é uma coisa que eu sinto, assim, que eu percebo que permeia, né, o mapa de quase todo mundo, só que de formas diferentes. Tem gente que projeta porque é muito sonhadora e, né, ai, tô lá pensando naquele príncipe encantado. Tem gente que é muito crítico, muito exigente, então tá lá, eu queria que o parceiro fosse assim, assim, assado, aí quando não é, não dá. Tem gente que é muito romântico, né? E aí também tem essa coisa do romantismo ou de pensar demais sobre como seria essa relação. Mas de todas as formas, independentes delas serem diferentes, a gente está projetando algo que não é real, né? Então, por isso que eu acho importante a gente se entender, se conectar internamente, depois entender o que eu espero de alguém, né? Aonde que essa conexão acontece comigo de uma forma saudável, né? Onde os atritos vão ser menores, porque eu entendo que tem uma compatibilidade ali de diversos fatores, né? Enquanto você falava, uma outra coisa que eu pensei foi relacionada aos 4 elementos. Até a Ju, que está aqui no grupo, eu fiz recentemente um grupo fechado de vivência dos 4 elementos, né? E foi muito rico, porque os 4 elementos, a gente está falando só de 4 fatores, mas que eles englobam coisas muito importantes, né? Quando a gente tem essa percepção de como a gente se relaciona com esses 4 elementos, a gente consegue entender muitas coisas da nossa vida. Então, por exemplo, quando eu estou falando de vulnerabilidade, eu estou falando de elemento água, eu estou falando da sensibilidade, eu estou falando da minha capacidade de me abrir perante aos meus sentimentos, né? Eu estou falando dessa questão de me conectar com o outro num lugar de maior sensibilidade. Quando eu estou falando de limites, eu estou falando de elemento fogo. Elemento fogo, quem fala, meu, até aqui chega, né? Então, é a minha capacidade de saber me impor, me colocar, de ter coragem, de ser até meio impulsivo às vezes, né? Aí, elemento ar é essa coisa do pensar demais, né? E muitas vezes daí que vem também algumas das projeções, né? Apesar da a fantasia, para mim, ela tá mais no elemento água, né? Nessa coisa sonhadora, mas o elemento ar, ele também é aquela pessoa que tá lá, né? Viajandão nas ideias, né? E no que ela quer conquistar e tudo mais. E o elemento ar também rege a nossa comunicação, né? Então, que é uma coisa que a gente falou no último. E o elemento terra é a nossa capacidade, né, de estar aqui conectado com uma realidade, né, das coisas como elas são. Ele também vai falar de uma dureza que a gente tem muitas vezes. E o elemento terra, ele é aquele, né, que o ego dá a mão para ele e eles saem juntos falando nós somos perfeitos, maravilhosamente racionais. E aí não precisamos demonstrar nenhum sentimento nem nada, né? Então, eu acho que essa compreensão, a astrologia traz, né, esses 4 elementos como um caminho muito bom e que é uma coisa que não é tão complicada, você não precisa super entender de astrologia para se identificar com esses elementos, mas eles já dão uma grande chave, né? E eu vi isso por ter tocado esse piloto com as meninas, né? Foi muito lindo ver cada uma se conectando. Então, elemento água, ele está totalmente relacionado ao feminino. Então, quando a gente tem alguma questão com o nosso feminino, a gente está vendo ali como é que a gente está se relacionando com esse elemento água. Então, eu acho que das coisas que você falou aqui, os 4 elementos também é algo que as pessoas podem pesquisar se tiverem interesse, se quiserem trazer perguntas para o próximo encontro da gente também, porque o elemento água, quando eu entendo como eu estou me relacionando com esses 4 elementos, eu consigo ter essas pistas para entender. Eu estou sabendo me vulnerabilizar? Eu estou sabendo colocar os limites? Eu estou sabendo ter um diálogo efetivo, né? Eu estou sabendo viver a realidade dessa relação ou da minha vida sem um relacionamento. Então, eu acho que os 4 elementos, eles permitem que, através dessa percepção de como eu lido com cada um deles, eu entendo onde eu tenho uma falta ou um excesso dele. Então, eu consigo saber se eu tenho dificuldade por limite, talvez falte aqui um elemento fogo, né? E aí, como que eu faço para, na minha vida prática, trazer esse limite? Então, estou precisando desenvolver elemento fogo. Então, acho que enquanto você falava, eu tive essa percepção assim de que, né, cada coisa que você falava se encaixava com essa analogia dos 4 elementos. Achei que era uma coisa legal de trazer para as pessoas também se identificarem com isso, com uma forma de compreender mais facilmente, né, aonde que você
tem mais dificuldade, onde que você tem mais facilidade, ou o que está faltando na tua relação ou na tua vida, né, como uma pessoa solteira. Não sei se você quer comentar alguma coisa. O que eu comento aqui agora, que eu acho muito interessante sempre que eu te ouço, né, e que isso traz uma informação a mais para aquilo que eu, na minha escuta, tenho, né? Porque, assim, quando estou no consultório e escuto, eu escuto a angústia de quem traz a dificuldade do que vive e a dificuldade do relacionamento, dos encaixes. E quando você diz que pode contribuir, se a pessoa começar a refletir um pouco mais e ampliar um pouco esse lugar onde ela vive, de que maneira ela vive nesse lugar, ou mesmo se ela chega por esse caminho, ela pode chegar com uma consciência de astrologia e porque é de Gêmeos, ou porque é de Aquários, ou porque é de Libra. Eu não tenho esse conhecimento, mas eu acolho essa angústia. E enquanto eu acolho essa angústia, ela pode falar sobre a angústia dela, ela pode estar trabalhando esses elementos, ela pode estar lidando com esses elementos. Eu estou oferecendo um espaço para que ela possa lidar com esses elementos. Se ela sabe, se ela tem conhecimento, isso pode ajudar, pode facilitar, mas também se ela não tem esse conhecimento e ela fala sobre isso, ela pode, com a fala, com um lugar onde ela começa a se descobrir, naquele lugar onde existe um estranho que habita e que ela não sabe muito bem, porque ela resolveu deixar de lado, porque começava a perturbar o que ele tinha para colocar, esse estranho que habita nela mesmo, faz parte do próprio desejo, né? E se manifesta enquanto sintoma. E eu penso que essa possibilidade de você trazer no mapa leituras, oferecer material para reflexão, contribui bastante. Se o analista acolher isso e oferecer um espaço para que essa pessoa que teve com a leitura do mapa, ou fez uma vivência, ou participou de algum lugar onde ela percebeu que tinha lá uma dificuldade em lidar com a vulnerabilidade dela, porque o elemento água dela tinha ali algo a ser desenvolvido. Que bom, então você sabe disso? Vamos ouvir mais agora a respeito. Agora você já sabe isso. E o que mais você pode atribuir a isso? O que mais você pode trazer? São coisas que não são tão conflitantes que não se possa, numa terapia, acolher e ouvir. Agora, depende de como o analista vai ouvir isso. E se você acha que é só isso, assim como a pessoa que procura um analista e fala, tem jeito mesmo, eu não tenho jeito, eu vivi até hoje dessa maneira, todas as minhas relações no final deram nisso, eu só tive frustrações, então vim aqui para aprender a viver sem ninguém, sem nenhum parceiro, porque eu já vi. Se o analista acolher essa palavra como a queixa dela como sendo a verdade sobre o que ela tem, ele não está fazendo uma análise, né? Ele está fazendo o quê nessa pessoa? Ele ouviu a queixa dela, mas a queixa que ela está te trazendo está muito distante do desejo dela. Exatamente. A queixa e desejo são coisas muito distantes. Como para nós também, a questão do desejo e da necessidade são muito distantes. E está lá um analista para poder para ajudar você a descobrir qual é o seu desejo. Porque eu não tenho acesso direto, como eu imagino. Nem tudo que eu quero, eu desejo. Cuidado, né? E nem tudo que eu desejo eu também quero, porque tem coisas que eu desejo que eu descubro e falo, meu Deus, será que eu desejo isso? Será que eu desejo essas coisas? Né? Eu posso descobrir depois de uma leitura com um mapa coisas estranhas sobre a minha maneira de ser e de estar que eu quero trabalhar um pouco mais. Eu posso procurar um analista para procurar isso, né? Então, o que você falou agora, como sempre, acrescenta muito. Naquilo que eu pude te ouvir agora, né? Achei muito interessante essa coisa dos quatro elementos, né? Você também falou duas coisas muito importantes. Primeiro, né, é ter um analista que acolha, sem dúvidas. Eu percebo que eu tenho um processo de mentoria que eu faço, né? Um processo com 8 sessões que a pessoa fica comigo para a gente aprofundar nesse mapa, porque o mapa traz muitas informações e é isso que é um ponto importante. Tem muita gente que acha que é só fazer uma leitura de mapa astral. Não é isso, ali tem tanta informação rica e tantas coisas que podem ser trabalhadas, porque a astrologia tradicional tinha muito uma coisa do, né, você nasceu assim, vai morrer assim, acabou, né? E os astrólogos... Nossa, né? Fatalidade. Os outros astrólogos, que nem o Stephen Arroyo, a Cláudia Lisboa, eles já começaram a trazer essa visão humanista e psicológica, onde você pode trabalhar aqueles aspectos que estão ali, né? E aí é exatamente esse ponto que você tocou, né? Não adianta a pessoa chegar lá falando, eu sou assim, eu não tenho jeito. Não, você tem jeito. E o que está no seu mapa também pode ser
transformado para que você viva aquilo da melhor forma, né? E muitas vezes, quando eu tenho uma pessoa que está fazendo o processo comigo e ela faz terapia também, faz psicanálise, o processo, a pessoa voa, né? Porque existe essa troca entre o que ela recebe aqui e leva para lá, o que ela traz de lá para cá, né? Então, eu acho que é muito importante e por isso que eu te admiro tanto como psicanalista, porque você é aberto a essas coisas, né? Você não tá lá, né, tipo, ortodoxo falando é só isso, imagina que absurdo essa coisa de astrologia, né? Então, eu acho que a gente tem que saber acolher os conhecimentos que fazem bem pra gente, né? E que vão trazer algo a mais para o nosso processo de crescimento. Acho que a grande chave está nesse lugar da gente saber integrar esses conhecimentos de uma forma inteligente, com seriedade, né? E responsabilidade, para que a gente consiga levar. Porque muitas vezes, como a astrologia mostra muitas coisas que a própria pessoa não tem consciência ainda. Então, às vezes, numa análise, você vai, né? Você tá ali no processo do que ela tá falando para ir entendendo o que está ali, né, no inconsciente dela. E às vezes ela chega para você com um pontinho que está ali no mapa que já está lá, né? E você pode trabalhar aquilo de uma forma mais profunda também, né? E isso vem de várias formas, né? Eu acho que a gente fala da astrologia aqui, mas pode vir por outros caminhos também. Eu já atendi pessoas que tinham um relacionamento muito forte com determinado tipo de crença, não é? E até pessoas que tinham a possibilidade de se colocar na posição de receber algum tipo de entidade, alguma coisa assim. É óbvio que dentro da análise não cabia receber nenhum tipo de entidade lá, não é o lugar para a pessoa ficar recebendo entidade dentro da análise, né? Se tentasse fazer isso validar de alguma maneira. Felizmente, nesses anos, ninguém recebe. Se bem que eu quase recebo, mas isso já é outra história, que a pessoa que eu atendo não sabe disso, né? Porque tem casos que eu digo, meu Deus, aonde eu vou buscar agora? Freud não vai dar conta, Lacan não vai dar conta, Melanie Klein não vai... Como eu vou dar conta disso agora? Queria ver Freud aqui, às vezes eu penso, queria ver Freud aqui, o que ele ia fazer com esse cara aqui, entendeu? Queria saber se ele tivesse agora, vivendo nos tempos em que estamos vivendo, atendendo aqui na telinha, né? Porque às vezes eu olho, eu não sei se a imagem parou, se a imagem parou, então a pessoa está me olhando, eu falo, meu Deus, a imagem parou, a pessoa está prestando muita atenção, está atenta, né? E eu falo, está me ouvindo? E a pessoa começa a chorar, estava me ouvindo, meu Deus, estraguei tudo agora, tinha que deixar ela livre para manifestar a emoção, não é? Aí outras vezes cai a imagem, a pessoa começa a chorar, quando ela volta, ela já está toda emocionada. O que foi que ela entendeu? Não, você... Não, gente, não está fácil, não está fácil. Né? A gente tá... Hoje nós estamos vivendo experiências que são muito interessantes, mas que são experiências que mostram que a gente pode sim buscar. E só mais uma vez prova isso, né? Quantos recursos a gente pode utilizar que não utilizava e que hoje, diante de uma circunstância onde não tivermos saída, eu mesmo já fiz aulas de atendimento online para poder me dar uma adequação melhor, ver até onde eu estou ou não dentro de coisas que eu sei que são importantes para que a gente possa estar numa boa troca dentro de uma telinha onde, com 30 anos de experiência, nunca eu tive. E por que não? Tem a telinha, tem uma série de outras coisas que a gente pode também introduzir e que tem uma contribuição muito grande. A escuta do analista é que vai favorecer o material que você traz, porque se a pessoa trouxer o material, eu sou de Gêmeos, eu sou de Aquário, por isso eu sou assim, então eu tenho que aprender a ser de Gêmeos, né? Se você escutar isso e tomar como verdade, aí você vai discutir. Não, você não é assim porque você é de Gêmeos. Quem foi que te disse isso? Isso é um equívoco seu. Você é assim. Pronto. Você não está fazendo análise com essa... Você não escutou essa pessoa, né? Você não abriu para uma escuta analítica, né? Então, o que faz você acreditar que porque você é de Gêmeos, você é de Aquários, né? Desde quando você pensar isso? Como foi, né? Aí ela chega e diz assim, é que eu fui na Ana, ela fez meu mapa. Aí eu vou conversar com a Ariana. Ariana, o que foi que você falou para essa pessoa? Que ela está crente agora, que ela... Não é? Mas é isso que acontece, gente. É importante ter humor, sim, para poder lidar com as coisas. Né? Eu acho que é um sinal de saúde o bom humor. Né? Se você perder o bom humor, se você perder o gosto pela diversão, a coisa está ruim. Aí é bom repensar. Né?
Exatamente. E falamos bastante, Ariana, você viu já o tempo onde nós chegamos, mais uma vez? Eu vi só o tempo, mais uma vez. Então, né? Mas eu acho assim que a gente, ao invés de abrir hoje, a gente podia deixar para a próxima semana mesmo, assim, Concordo. todo mundo fica com alguma questão para a próxima semana. O que vocês acham, gente? Em vez da gente abrir para uma questãozinha agora, a gente já tem uma hora aqui de papo, que ó, a Maria José concordou, todos concordam a gente deixar, ou tem alguma situação que foi muito angustiante aqui? Ah, tá ótimo, a Tatiana concorda. Concorda também, Vinícius? A gente traz questões para a próxima semana e a gente aí conversa durante uma hora sobre as coisas que a gente tem. Tudo bem, Helena? Tudo bem, Juliana? Tudo Maravilhoso. bem, Carlinha? Tudo bem, que bom. Josiane, também tudo bem? Ótimo. Não é? Eu acho bom, porque senão a gente vai se Sim, estender concordo. demais, né? Acho que a Não gente vai conseguir ter um. traz mais perguntas. E eu queria só aproveitar esse finalzinho, na verdade, para falar para quem ainda não viu, né? Fazer aqui uma divulgaçãozinha rápida. Eu lancei um projeto na semana passada que chama Mulheres Lilith, né? É um projeto voltado especificamente para mulheres. A Lilith é um ponto virtual que a gente analisa na astrologia, né? Que está muito relacionado às nossas repressões, ao lugar onde a gente tem algum desamparo, a questões muito inconscientes nossas, aonde a gente não se ouve, as nossas repressões. Então, o que a gente reprime dos nossos sentimentos é um universo bem vasto, super profundo. Eu estou estudando ela há muitos anos já e ela chegou para mim de uma forma tão intensa numa meditação. Foi um trabalho assim que realmente chegou, não foi uma coisa que eu estruturei nem que eu pensei. E eu senti muita vontade de trazer um trabalho em que eu pudesse engajar as mulheres com a liberdade que envolve esse trabalho, né? Ele é um trabalho que está muito relacionado a uma conexão com o feminino e com a nossa liberdade de sermos. E ao contrário do que, às vezes, muito quando a gente fala de um trabalho de feminino, tem muita gente que está atrelando essa força da mulher ao feminismo, ou a coisa da mulher empoderada. E o meu trabalho de Lilith não tem nada a ver com isso. Na verdade, ele é um trabalho de conexão interna da mulher, né, com os seus desejos, com a sua liberdade, com a sua autenticidade. Então, é um trabalho de conexão com a profunda força feminina, mas num lugar saudável, que a gente se permite cuidar de nós mesmas, né, e estar em conexão com isso. Então, no Instagram eu tô contando uma história de como que essa Lilith chegou para mim, do meu trabalho, da minha busca dos últimos anos, que não é só estudo, né? Eu só trago algo para trabalho que eu vivenciei na minha pele, muito bem vivido, né? Não trago nada que é só intelectual. E apesar de eu ser muito estudiosa, e então quem puder, quiser acompanhar, dá uma fuçada lá no Instagram e acompanhe, porque em breve eu vou ter um encontro só para mulheres no comecinho de novembro, para a gente poder trocar um pouquinho essas questões que eu acho que toda mulher tem, e é muito bom a gente poder ter um espaço que a gente possa se conectar e falar sobre isso. Então, obrigada. Agora, eu só vou falar mais uma coisinha. Vocês estão vendo? As mulheres vão se encontrar, vão ter um espaço para conversar. E nós, homens, Vinícius, nós precisamos fazer alguma coisa, Vinícius. Porque, olha só, as mulheres vão se encontrar em novembro, vão conversar sobre a Lilith, vão saber mais sobre as coisas, e a gente vai ficar cada vez mais defasado, mais defasado. Eu vou dar um jeito nisso. Ariana, eu vou dar um jeito nisso, Eu porque tô não, te não tá falando. mais legal. O meu sonho é que o Wilson faça um grupo de homens. Eu sempre falo isso para ele. Meu Ah, amigo, vou pode. fazer uma oficina de homens, né? De homens Pois é, mas conhecimento, porque, gente, me a aguarda. linda, maravilhosa, empoderada, e aí não tem homem pra gente, porque os É, rapazes estão tudo perdidos. pois é. E Pois é, aí? esse empoderamento todo, essa maravilha toda, para o quê? Essa coisa rasa, né? Não, eu vou dar um jeito nisso. Me Por aguarde. Me favor, aguarde que você vai. prepare esse workshop. Eu queria finalizar com aquele poeminha que eu falei. Ah, que delícia, Segurar. isso. Peraí que eu vou pegar o livro aqui, ó. Peraí, só um minuto. Enquanto ela vai pegar o livro, eu só vou falar uma coisa que a Clarice Lispector fala, que eu acho bárbaro também. Enquanto ela vai pegar, vou pegar essa brechinha aqui, que a Clarice Lispector diz o seguinte: suponho que entender não é uma questão de inteligência
e sim de sentir, de entrar em contato. Ou toca, ou não toca. Uau. E é isso que a gente tem que saber, né? Não, O esse... quanto a gente usa a inteligência no lugar do sente, por isso que a gente não toca. Aí a gente não toca e fica assim, ué, o que eu fiz, né? Ou toca ou não toca, é simples assim. Não é? Exatamente. E é simples porque se eu tiver essa consciência, que nós homens vamos conseguir chegar em tempo ainda, porque vamos trabalhar, agora a gente precisa correr atrás disso, a gente vai poder tocar. Porque, de outra forma, como nós vamos conseguir encontrar essa conexão, né? Essa forma juntos de uma maneira legal, de uma maneira boa, onde não seja um desgaste para um desgaste para outro, onde a mulher não tem que ficar carregando o homem perceber alguma coisa, ou chamando a atenção dele, ou ele percebe só quando ele não está tocando mais, ou ele acha que está tocando, mas está tocando no lugar errado, né? Pelo amor de Deus, né? Eu acho que a gente fala de tantas coisas, é importante agora ter aí um compromisso mesmo. Aqueles que já conseguem perceber e aqueles que já tiveram a informação, e vocês que estão aqui para desenvolver isso com pessoas que se interessem, né? Que a gente promova cada vez mais espaços para conversar sobre isso. Mas eu gostei muito disso que no final é assim, olha, gente, é muito simples. Eu toco, não toca. Mas, por favor, não queira me tocar pela inteligência só. Tá? Busque também o sentimento, que é um bom lugar para tocar. Exato. Achou, Ariana? Eu tô com o livro aqui na mão, gente. Só que esse livro, eu tá com tanta coisa. Sair. Tá bom, Carlinha. Vocês, viu? Foi um Tá prazer bom. estar com todo mundo aí. Viu? Obrigado, Carlinha. Bem-vinda. Foi um prazer. Eu escuto a sua poesia daqui a pouco. Antes de dormir, eu coloco no YouTube, como eu fiz nos outros encontros. Eu participei de todos. Na hora de dormir, eu escutei os três. Vocês Que bom, estão de Carlinha. parabéns, Ariana, Wilson e todos. Muito prazer estar com vocês. Semana que vem eu estou aqui. Eu tenho um grupo agora, às 9 horas, eu tenho 10 minutos atrasada. Pronto? Beijo. Tchau, Carlinha. Tchau, tchau. Tchau. Eu adorei isso que você falou, né, da Clarice, tem tudo a ver com o sentir da lua cheia, que é justamente Olha só. toca pelo sentir, né? Se não for pelo sentir, não vai ter. É. Se não sentir, não tem essa de tocar, não. Não sentir, tocou. Bom, então eu vou ler aqui para a gente finalizar esse poema que eu amo, que ele fala o seguinte: caminho pela rua, há um buraco fundo na calçada, eu caio dentro dele. Estou perdido, estou indefeso. Não é minha culpa. É preciso a eternidade para conseguir sair. Caminho pela mesma rua, há um buraco fundo na calçada. Finjo que não o vejo. Caio dentro dele de novo. Não consigo acreditar que estou neste mesmo lugar, mas não é minha culpa. Ainda é preciso um longo tempo para conseguir sair. Caminho pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Eu vejo que ele está lá. Ainda caio dentro dele. É um hábito, mas meus olhos estão abertos. Eu sei aonde estou. É minha culpa. Saio imediatamente. Caminho pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Dou a volta ao redor dele. Caminho por outra rua. Acho que esse é o nosso processo de cura do sintoma, como o Wilson diria, né? Assim, Sim, que a gente percebe esses buracos que a gente cai. Primeiro a gente cai, acho que a culpa não é nossa. Cai de novo. Aí cai de novo, fala, opa, tem uma coisa que é minha aqui, né? Até que a gente possa olhar para o buraco e escolher não cair mais nele, porque a gente se fortaleceu para isso. Então, acho que perfeito, Ariana. Né? Perfeito. É isso. É isso. Tem mais alguma coisa a dizer, meu amigo? Não, que estou muito grato por todos que estão aqui e que a próxima semana possamos de fato ocupar o espaço da melhor maneira para trocar ideias, para tratar de assuntos que foram durante todos esses encontros aqui por nós tocados. Tá bom? Que venham todos para que a gente possa ter um momento bom para isso. Sim, com certeza. Gente, obrigada. Vai ficar gravado para quem não conseguiu ver tudo ou para quem quiser ver de novo. E é isso. Espero vocês no próximo. Obrigada, Ju, Josi, Helena, Maria. Obrigada, viu, mãe, Vinícius e a Tatiane. Um beijo.
Tchau, tchau. Tchau.